Eu não consigo começar 1 hora, porque a gente sobe 1 hora. Então, aí tem aquela conversa lá embaixo, tal, sempre com direção. Quando a gente chega aqui já é 1 e pouquinho, e a gente vai começando a aula, tá? E aí demora para ligar, conectar tudo. Aí sempre que tiver a aula online aqui junto, essa híbrida, eu vou começar as 2, porque também não dá para vocês ficarem tanto tempo online. Tá? São 3 tempos seguidos. Então, não rola, tá bom? Vamos lá. Então, vamos aqui só com eles. Né? A galerinha aí assistindo. Só recuperando aqui o exercício, eu deixei 8, quando depois você marca aí, depois você faz também online, tá? Para obter esse resultado, eu vou fazer 10, né? 10 questões. Há diversas regionalizações possíveis para descrever o contexto europeu, né? Mas a mais comum delas, aí eu faço aqui as perguntas. Estava explicando para o Wesley que existe uma diferença, que todas essas opções aqui têm algo de correto. Em alguns países na Europa são centrais mesmo, e outros são periféricos. Países como a França, como a Alemanha, como o Reino Unido, são países centrais, determinam a Itália, definem economicamente como o continente funciona. Então, assim, é claro que eles são centrais e que está em volta é meio periférico. Mas não é essa definição clássica, mais conhecida. Claro que, hoje em dia, não cabe mais ser capitalista e socialista, porque todos são capitalistas, mas tem uma história aí do século XX, principalmente, no bloco socialista, no bloco capitalista, que rivalizaram ali durante até o começo dos anos 90, né? E é justamente o fim desse bloco capitalista que vai fazer com que países como a Tchecoslováquia e a Iugoslávia se quebrem, se desmontem, comecem a se transformar em diversos países, porque são grupos étnicos eventualmente diferentes, são de matrizes culturais, até linguísticas, às vezes diferentes, então eles acabam entrando em conflito. Como entraram, né? Na Tchecoslováquia até que nem tanto. Na divisão, acho que parece, se eu me lembro, foi um pouco mais simples. Mas a Iugoslávia teve guerra, e guerra feia, assim. Guerra de limpeza étnica, sabe? Em alto... bem violento. Enfim, dentro desses conflitos aqui, o único, só tem um aqui dessa possibilidade aqui que não afetou, quase boa parte dos conflitos grandes do século XX afetaram o solo europeu. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. A Guerra Fria ela se espalhou, né, muito pela América, por vários também pela América, mas continua sendo, né, muito... Quem viu no 007 viu aí que a coisa é bem europeia mesmo. Tá? E aí, dentro das características naturais mesmo, você tem países, no caso da Europa, tem 2 países que possuem transcontinentalidade, ou seja, que tem parte do seu território num continente e outra parte em outro. Qual seria? A Ásia e a Europa, lógico, né? Porque estão ali. Se bem que você tem também a Espanha, que tem um pedacinho do território espanhol na África. É uma possessão lá embaixo, né? Em solo africano. Mas, assim, de transpassar continente, realmente você tem só 2, né? Aquele gigante lá em cima e um outro lá embaixo que é do livro não é língua árabe, acho que eles falam outra língua, mas parecida lá de língua muçulmana, né? De religião muçulmana. Tá? Ao estabelecer o euro como moeda comum aos seus principais países no início do século XXI, a zona do euro avançou em que sentido? Há várias possibilidades quando você cria um bloco econômico. Você pode criar uma união aduaneira que vai eliminar impostos, né, entre um país e outro, entre um bloco de países. Você pode criar uma zona de comércio em que você não vai cobrar ou vai cobrar os mesmos impostos para todos aqueles países, para os seus produtos comerciais, né? Normalmente você libera de impostos. Você pode criar uma zona de livre passagem de pessoas, né? E
você pode criar um bloco que faça tudo isso, se propõe a fazer tudo isso. Tá? E essa é a questão, um bloco econômico, monetário, né, que permite, inclusive, uma existência de uma moeda única para todos os países. A existência de uma moeda única para todos os países, ela implica num problema, porque você tem que, de certa maneira, equilibrar as despesas de boa parte desses países. Economicamente, eles têm que ser parecidos. Eles têm que ter mais ou menos as mesmas demandas, as mesmas ofertas. Não pode ter... Não dá para você ter uma mesma moeda, por exemplo, que se a gente vier para o caso aqui da América do Sul, da Bolívia, sendo a Bolívia um país extremamente pobre. Entende? A gente desvaloriza muito a nossa moeda. Então, quando os países do bloco do leste europeu lá procuram ter algum tipo de participação dentro da União Europeia, eles têm dificuldade de entrar. Porque aí a Alemanha, o Reino Unido saiu agora, mas a Alemanha e a França, que são a quarta e a quinta maiores economias do mundo, elas batem o martelo e falam, olha, não dá. Não tem como você entrar, você é um país eminentemente agrário, pobre, que não tem como pagar um salário mínimo de pelo menos 550 euros para o seu trabalhador. Então, eles têm lá critérios. Isso dificulta um pouco essa entrada, né, esse ingresso de países nesse bloco que a gente chama de zona do euro, tá? União Europeia. A Europa Ocidental, então, é considerada uma das regiões mais urbanizadas do planeta. Embora muitos países europeus apresentem grande população urbana, essa não é uma característica uniforme em toda a Europa. Em países como Portugal e Grécia, o número de pessoas vivendo no campo é de 35% e 21%, respectivamente. São os países mais agrários dessa região da Europa Ocidental. Tá? O processo de industrialização ocorrido a partir do século XVIII, em vários países europeus, intensificou o crescimento de muitas cidades, tornando-as cada vez mais interligadas e dando origem às atuais regiões metropolitanas da Europa, como as de Londres, Paris, Bruxelas, Amsterdã, Frankfurt e Milão. A população economicamente ativa da Europa Ocidental, atualmente, concentra-se em atividades econômicas desenvolvidas nos centros urbanos, como as de indústria, de comércio e de prestação de serviços. Tá? São cidades, todas as grandes cidades, essas capitais que eu te falei, né? Londres, Madrid, Oslo, Lisboa, Paris, Berlim, são cidades absolutamente industrializadas. São cidades que você não vai ter... Tanto existe uma falta de produtos alimentícios na Europa. É um fato, boa parte da produção europeia de alimentos ela é importada ou da África, ou da Ásia, ou da América Latina. Boa parte mesmo, grande, uma parte considerável. A produção deles não é tão grande assim. A rápida e expressiva urbanização registrada nos países europeus está relacionada ao forte processo de industrialização ocorrido nesse continente desde a primeira Revolução Industrial, inicialmente na Inglaterra e posteriormente na França e em outros países da Europa. O crescimento das atividades industriais não só transformou as relações econômicas e o modo de vida das pessoas nas cidades, como também dinamizou o processo produtivo no campo, com a inserção de equipamentos tecnologicamente mais desenvolvidos, promovendo a sua modernização. Foi o continente que começou a Revolução Industrial, foi o continente que se manteve no topo como potência econômica ao longo de todo o século XIX. E que, na verdade, perderam essa hegemonia por causa das duas guerras mundiais. Estados Unidos foram os grandes vencedores, o país que ganhou essa peleja, e acabou tomando para si esse protagonismo de primeiro colocado na economia mundo e tal. Mas até ali, perto da Primeira Guerra Mundial, que a gente está vendo,
os europeus eram a maior potência do mundo, né? Em bloco, pelo menos, eles eram. E ainda são muito poderosos, dividem ali nesse tripé do poderio econômico do mundo com a China e com os Estados Unidos. O crescimento das atividades industriais não só transformou as relações econômicas e o modo de vida das pessoas nas cidades, como também dinamizou o processo produtivo no campo, com a inserção de equipamentos tecnologicamente mais desenvolvidos, promovendo sua modernização. Assim, milhares de pessoas que viviam no campo tiveram seus postos de trabalho excluídos, o que desencadeou um processo de migração para as cidades, denominado êxodo rural. A gente ouve muito falar do êxodo rural aqui, né, da vinda do trabalhador do campo no Brasil, né, do interior, do sertão nordestino, para o Rio e São Paulo, para as grandes capitais brasileiras. É exatamente a mesma coisa, assim, né, aqui, o sistema nacional é parecido, assim, a fome, a pouca oportunidade, né, aqui, então, mais recentemente, quando isso acontece, você tem um campo muito esvaziado, porque também precisa de muito pouca mão de obra, né? Então, onde se produz muito pouco é porque a miséria é muito grande. Onde se produz muito, você tem uma produção muito mecanizada, então você não precisa de muito trabalhador no campo hoje em dia, né? Antigamente, você precisava de 100, 200 pessoas para plantar e para colher alguma coisa. Hoje em dia, uma colheitadeira faz isso, e substitui esses 100, 200 funcionários, às vezes, que faziam. Você precisa de 10, 15 trabalhadores para fazer uma grande fazenda, sabe? Então, você acaba podendo abrir mão desse povo todo, e esse povo todo precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, precisa sobreviver, e acaba vindo para a região industrial, que é a região que tradicionalmente emprega muito, né? E aí a gente tem, hoje, em pleno século XXI, realmente a gente tem um problema, que é a perda de emprego na indústria. A indústria vem diminuindo por conta da robotização, dessa tecnologia cada vez maior, vem desenvolvendo cada vez menos a necessidade de emprego, né? Vamos ver como é que vai ficar. Isso é uma questão bem delicada no futuro bem próximo. Estima-se que no início do século XIX, milhares de pessoas migraram em direção ao espaço urbano. O grande deslocamento populacional para as cidades promoveu um acelerado crescimento das áreas urbanas e o surgimento de inúmeros problemas, como de saúde e infraestrutura. A precariedade que passaram a viver serviu como incentivo a muitos migrantes europeus que partiram para outros continentes, como a América. É muito assustador que Londres, por exemplo, fosse uma cidade horrorosa, nojenta, podre, né? Vocês já devem ter visto em filme uma imagem assim tenebrosa, uma cidade com esgoto a céu aberto e tal, que era deplorável, pessoas escuras, cheia de gente, né? Muita gente morando na rua, que conseguiu se reinventar depois das guerras, mas até a Primeira Guerra Mundial ali, Londres era uma cidade muito feia. E a gente morre de vontade de ir lá para o turismo, conhecer e tal, né? Porque é bacana, os times de futebol, o Manchester, o Chelsea, né? Campeão, agora bicampeão da Champions League e tal, enfim. Mas foi um problema, né? Que eles conseguiram resolver, na verdade. Rapaz! A forte industrialização ocorrida nos países que compõem a Europa Ocidental promoveu intensas transformações no seu espaço agrário, pois além de necessitar de quantidades cada vez maiores de matéria-prima para as indústrias, a população urbana que trabalha nas indústrias passou a necessitar cada vez mais de alimentos. Assim, com a entrada de maquinários e equipamentos agrícolas, o espaço agrário foi modificado. Essas novas e modernas tecnologias acabaram interferindo significativamente no modo de produção, que passou gradativamente a apresentar melhores resultados na produção. Desse modo, atualmente, na maioria das propriedades rurais da Europa Ocidental, são adotadas técnicas modernas que contribuem para a elevada produtividade. Os caras produzem 90 milhões de toneladas de trigo por ano, né? 13% da produção mundial só
saídos de Alemanha e França. Não vou botar os números, tá? Vou falar só os percentuais, fica mais fácil. Ó. 34% da produção mundial de cevada vem da França e da Alemanha. Por isso que ela aumenta tanto cerveja, né? A cevada está lá. 25% da produção de aveia vem da Finlândia e da Espanha. 32% da produção mundial de beterraba vem da França e da Alemanha. Os caras usam lá a beterraba como açúcar, né? Antes da descoberta da cana-de-açúcar, o mundo europeu adoçava tudo com açúcar de beterraba. Até hoje usam, mas é um açúcarzinho que eu confesso. Primeiro que eu não gosto de beterraba. Não sei se vocês gostam. Você gosta de beterraba, Wesley? Não, né? Beterraba, eu não sei quem gosta de beterraba. Você acha que coelho gosta de beterraba? Enfim, sei lá, mas enfim, europeu antigamente usava o açúcar da beterraba, porque é uma doce, né? Não é gostoso, mas é um negócio bem doce. Por isso eu acho que é estranho. 36% da produção de centeio do mundo vem da Alemanha e da Dinamarca, e 11% da produção de batata vem da Alemanha e da França. Só lembrando que a batata é daqui da América, né? É um produto que eles levaram para lá e deu certo lá nas fazendas e tal. 13% da produção de suínos, 7% da produção de ovinos e 5% da produção de bovinos do mundo também vem dessas regiões, da Espanha, do Reino Unido, da Alemanha e da França. Tá? Conforme nós mencionamos já, um fator que contribui significativamente para o desenvolvimento da atividade agropecuária na Europa são os subsídios agrícolas fornecidos pelo governo, os quais possibilitam o investimento em novas tecnologias e aumentam a rentabilidade dessa atividade. Além disso, tais subsídios acabam barateando as produções agrícolas, que tornam os produtos europeus muito mais competitivos no mercado mundial. Embora muitos países europeus apresentem uma agropecuária moderna com elevada produtividade, existem regiões no interior da Europa Ocidental que ainda se utilizam de mão de obra numerosa e baixa inserção de tecnologia. Tá? Aquela história do PAC que eu falei, alguma aula passada, que é a produção agrícola que é subsidiada pelo governo, pelos governos, pela União Europeia, eles compram a produção. E aí, na verdade, eles garantem que o trabalhador do campo receba o seu salário independentemente de se arriscar a geadas e intempéries da natureza, né, a uma crise de superprodução ou de falta de produção, porque às vezes quando você tem a superprodução, você tem que baixar muito o preço do seu produto, e aí isso gera problemas econômicos. Enfim, de qualquer maneira, ao comprar a produção, ele garante lá no destino final, né, no vendedor, lá no agricultor, garante que o agricultor consiga receber o seu salário e tal, né. É interessante que os Países Baixos, né, que a gente conhece como Holanda, eles estão localizados na região noroeste da Europa e que 27% do território está abaixo do nível do mar. Então, eles têm uma ampla área costeira, com baixas altitudes, e como se localizam muito próximo ao delta de 5 rios, a Holanda construiu uma grande infraestrutura com diques e canais para conter as águas. Os polders, né, são porções de terras antes cobertas pelo mar, cujas águas são contidas com a construção de diques e retirada por meio de máquinas de bombeamento, o que as torna utilizáveis para habitação e para agropecuária. É uma área extremamente úmida, toda área extremamente úmida é bem agricultável, né? Quando eu estava falando com o oitavo ano lá do Pantanal, por exemplo, estava falando justamente disso. A área, durante 6 meses fica alagada, e tem uma área que depois seca. Depois, com o tempo que essa água baixa e seca, você planta ali aquela área extremamente cultivável, porque ela está bastante úmida. Ela passou boa parte do ano alagada. Bom, na Europa Ocidental ela é composta de vários países desenvolvidos, entretanto, 3 deles, a Alemanha, a França e o Reino Unido, são considerados grandes potências econômicas dessa porção do continente e do mundo. Né? Se eu não me engano, os 3 estão entre as 6 maiores economias do mundo. O Brasil andou uma época aí disputando esse 7º lugar com a Inglaterra, mas depois não conseguiu mais.
Hoje em dia o Brasil está até pior. O Brasil está, acho que é a 10ª ou 11ª economia do mundo. Bom, juntos, eles são responsáveis por aproximadamente metade de toda a riqueza gerada na União Europeia. A atividade industrial é muito expressiva na economia desses países. Além dela, o turismo também se destaca, uma vez que existem belas paisagens históricas e culturais em seus territórios, como a Ponte Moselle, a Torre Eiffel, o Observatório Real de Greenwich, enfim, o Big Ben. Hoje em dia, acho que tem um turismo curioso, que é esse do esporte, né, do futebol, que a galera quer conhecer. Não conheço ninguém que vá para a Europa, para qualquer país que não apareça, não tire uma foto no estádio de futebol. Né, porque eu acho que todos têm algum estádio importante. Imagino alguém que vá à França queira conhecer lá Saint-Denis, queira conhecer o estádio do Olímpico, ou alguém que vá na Alemanha queira conhecer o estádio sei lá, de algum time de Berlim, de algum time de... Deve ser maneiro pra caramba. Enfim. A Alemanha é o 4º maior PIB do mundo, produto interno bruto, né? Primeiro é Estados Unidos, segundo é China, terceiro é o Japão. Logo na sequência vem a Alemanha. A economia é baseada no setor industrial, com destaque nos ramos automobilístico, eletroeletrônico, petroquímico e farmacêutico. Lembra que tem Mercedes, Volvo é norueguesa, Mercedes, Volkswagen, né? Tem muitos carros alemães que são poderosos, assim. Estou lembrando só desses dois, mas tem mais. Poderoso setor eletroeletrônico, petroquímico e farmacêutico, né? Bayer, né? Aquelas empresas farmacêuticas poderosíssimas. Apresenta importantes jazidas de carvão e uma eficiente rede de transporte. A localização das principais regiões industriais são na proximidade dos rios Reno e Ruhr. E os principais gêneros cultivados, né, alimentícios, são a batata, o trigo, a cevada, a uva e a beterraba açucareira. Ó, beterraba para fazer açúcar mesmo. A França possui o 5º maior PIB do mundo, na sequência, né? 4º, 5º. Tem economia baseada no setor industrial também, com destaque nos ramos químico, siderúrgico, automobilístico, aeroespacial, eletroeletrônico e alimentício. Ó, automobilístico também tem lá, né? Renault, Peugeot, até juntou agora, eu acho, a Peugeot com uma Citroën, acho que Peugeot e Citroën viraram uma empresa só, mas são grandes empresas de carros no mundo, né? Apresenta importantes jazidas minerais voltadas apenas para o abastecimento de sua demanda industrial. Localização das principais regiões industriais também próxima aos vales dos rios Ródano e Sena e aos portos de Marsella. Já lá no sul, no Mediterrâneo. Na agropecuária destacam-se os seguintes produtos: trigo, cevada, milho, uva, batata, beterraba, açucareira, pera, maçã e frutas cítricas. Quanto à pecuária, destaca-se a de gado bovino. Tá aí, eu fico curioso agora de provar beterraba, açúcar de beterraba. Né? Os caras produzem, a gente fica comendo beterraba, os caras lá produzem beterraba para fazer açúcar. Aí, não nos enganando. Reino Unido possui o 6º maior PIB do mundo. Então, você vai na sequência, 3 países economicamente mais importantes da Europa são, respectivamente, o 4º, 5º e o 6º PIBs do mundo. Né? Os 6º mais ricos do mundo. Natural, se eu usar o PIB como um cálculo para definir essa índice de riqueza. Né? A gente acaba usando, porque, na verdade, por exemplo, o maior PIB do mundo é os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não é o país com melhor qualidade de vida do mundo. Está longe de ser. Acho que o 20º é qualquer coisa. Porque no IDH, né, que são contas diferentes que você faz. Porque são contas que dizem respeito no IDH à qualidade de vida, a qualidade de acesso à educação, a qualidade de acesso à saúde, ao meio de transporte, tal, enfim, a capacidade de você desenvolver uma qualidade de vida melhor, né? Não necessariamente ter mais dinheiro. O PIB vai definir a quantidade de dinheiro total, né? E a gente sabe bem no Brasil, e consequentemente vai saber no resto do mundo também, vai desconfiar, pelo menos, que ter muito dinheiro não quer dizer nada, porque eu posso ter muito pouco dinheiro, mas alguém tem muito dinheiro. Então, nós todos aqui temos muito menos dinheiro do que um cara, um banqueiro, um empresário.
um fulano de tal qualquer. Possui o sexto maior PIB, então, o Reino Unido, e a economia é baseada no setor industrial, com destaque nos ramos petroquímico, siderúrgico, aeronáutico e têxtil. A Rolls-Royce, que é uma empresa automobilística, fabricante de motores, né, que fazia os carros mais caros do mundo e tal, lá no Reino Unido, ela fabrica foguete, pô. Ela fabrica motor de foguete. O motor desses foguetes aí da NASA, desse Tesla, que está fazendo foguete internacional particular, são da Rolls-Royce. As suas cidades industriais são Birmingham, Manchester, como a gente fala, Cambridge e Londres. Na agropecuária, destaca-se a criação de gado bovino e gado ovino. O gado bovino, acho que não é tão popular na Europa, porque a Europa é um continente pequeno. Né? Você pega assim, o Mato Grosso, vai metade da Europa no Mato Grosso, praticamente. Então, o cara tem ali uma fazenda que tem 5 mil cabeças de gado, que era o tamanho do país lá na Europa, europeu, dependendo do país, é um país pequeno. Então é muito grande, um volume gigante, né? Mas aí a Europa tem questões energéticas importantes a tratar, justamente por ter essa industrialização muito poderosa. A Europa Ocidental necessita importar mais da metade da energia que consome, cerca de 54%, para suprir sua demanda interna. As fontes de energia utilizadas provêm de recursos não renováveis, como o petróleo e o gás natural, importados principalmente da Rússia. Olha a Rússia voltando para a jogada. Lembra? A Rússia da União Soviética, isso é uma história, eu acho, sempre visto. Guerra Fria, o poder da União Soviética ela acabou, quebrou, perdeu, sumiu a União Soviética na parada, a Rússia continua ali grande, mas falida, sem saber o que fazer. De repente vem a história do gás natural, e aí grandes tubulações, transporte desse gás natural do Cazaquistão, do Uzbequistão, daquela Ásia Central e da própria Rússia para o continente europeu. Por onde passa isso? Pela Rússia. Então você precisa pagar para isso. A Rússia passa a voltar a ser uma peça desse jogo importante, né, da geopolítica internacional ali, passa a ser uma figura importante. Agora tem a travessia pelo Ártico, com esse derretimento das calotas polares, a travessia dos navios pelo Ártico está mais fácil. Alguns navios já conseguem passar, parece que é 13% mais perto vir do Oriente, ali, da China, do Japão, pelo Ártico para a Europa, do que pelo canal pelo canal de Suez. Isso também vai provocar uma revolução, uma reviravolta econômica para a Rússia. Bom, o petróleo representa 37% da energia consumida na Europa. O gás natural, hoje, representa 23% da energia consumida na Europa. A energia nuclear representa 10% da energia consumida na Europa. Se usou muito a energia nuclear lá, se usa muito. Parece que a energia básica elétrica da França é totalmente baseada em energia nuclear. A Rússia teve aquele acidente lá na Ucrânia, né, na cidade lá de Chernobyl, mas também investiu maciçamente em energia nuclear. E o carvão, que é o mais poluente de todos eles, representa 15% da energia consumida na Europa. Mas há uma divisão. Você começa a investir na luz do sol, né, com a energia solar e na energia eólica, aqueles grandes ventiladores que usam o vento. Para isso, vários países da Europa Ocidental estão investindo em fontes renováveis de energia, como eólica, solar, hidrelétrica, geotérmica, na biomassa, entre outros. Devido ao constante crescimento da demanda por energia, a busca por fontes de energia mais econômicas e limpas se faz cada vez mais necessária, não somente para substituir as fontes tradicionais, mas também para complementá-las. Entre os tipos de energia renovável utilizada na Europa, a eólica foi uma das que mais cresceram nos últimos anos. Países como Portugal e Holanda exploraram essa fonte de energia em razão de os ventos na região serem favoráveis para essa finalidade. Claro que são tipos de energia que precisam
determinadas especificidades, né? Não é uma energia assim, eu não boto uma usina de carvão para colocar. Só que eu poluí muito. Então, assim, essa conta precisa ser feita, né? Mas aí, infinitamente mais prático. A energia eólica, eu preciso ter um lugar que tenha ventos permanentes. Se eu não tenho ventos permanentes, eu não tenho como ter essa energia eólica, né? Se eu não tenho uma incidência de luz solar intensa, talvez a energia solar não valha tanto a pena. Por isso, muita gente fala do Brasil como um grande pátio de energia solar, porque a gente é um país eminentemente tropical, né? Mais de 70% do país é tropical, a gente tem planícies enormes, a gente tem uma recepção de luz solar gigantesca. Então, a gente tem a capacidade de ter um parque de energia solar que eu acho que é capaz de alimentar a América Latina inteira de energia. Estou chutando um pouco, porque eu não tenho certeza, não sei, mas me parece que a gente tem capacidade para isso, sim, viu? A luz do sol é uma das mais importantes fontes de energia renovável e Portugal é o país europeu que mais explora esse recurso. O país possui uma das maiores centrais de captação de energia solar do mundo, diminuindo assim sua dependência de recursos não renováveis. Entre os países que mais utilizam matéria orgânica para a produção de energia está a Áustria, que privilegia o uso do biogás produzido por meio de decomposição de resíduos orgânicos. Quer dizer, até usando lixo, cara, o lixo, esterco, esgoto, você consegue limpar o lixo produzindo energia. A gente tinha aqui uma usina de metano aqui no Fundão. Eu não sei se vocês saem muito, mas se vocês passam ali pela linha vermelha, tinha um monte de... tem uns sacos pretos numa espécie de uma praça gigante, que não deixou de ser uma praça. Tinha um monte de saco preto ali, estava montando uma espécie de usina de gás metano para produção de energia, um laboratório. Coisas que a universidade faz, né? Que a universidade pública faz com verba do governo, quando o governo libera as verbas. E essa usina sumiu, parou de funcionar porque precisa de dinheiro para produzir, né? Eu acho que eles perderam essa linha de financiamento. Mas a ideia era justamente essa, começar a produzir energia a partir do gás, a partir do lixo, que vai gerar o gás metano, que pode produzir energia elétrica. Isso ia ser ótimo. A universidade, por exemplo, a Ilha do Fundão inteira, tem moradia, tem corpo de bombeiro, tem empresa privada ali dentro, tem escola do município. Ela talvez conseguisse ser, com aquela usina, independente no sentido energético, né? Seria bacana, né? E poderia limpar uma parte da sujeira da Baía de Guanabara. Enfim, isso não foi muito adiante, mas seria bem legal se conseguíssemos fazer isso. E aí a gente tem o outro lado da Europa, que é a Europa Oriental. Com o fim do regime socialista, países do leste europeu começaram a buscar, por vias capitalistas, o desenvolvimento socioeconômico alcançado pelos países da Europa Ocidental e de outras partes do mundo. Ainda que essas nações não conservem mais os principais símbolos de seu passado socialista, como estátuas, bandeiras, nomes de ruas, etc., que foram retirados da paisagem ou guardados em museus, sua história política imprimiu importante marca na geopolítica do século XX. Vamos à Europa Oriental. Vou só ver, porque deixa eu ver aqui no livro, se esse assunto se esgota. Eles não se esgotam, na verdade, né? Mas comecei a falar aqui dos nossos formação da União Europeia, já falamos, zona do euro. A gente está bem avançado, viu, gente, com essa história aqui. Eu ia falar do Brexit, né? Que eu não tinha falado ainda. Deixa eu ver se eu achar. Eu falo. Só um minutinho. Acho que não. Vamos ver. Depois eu falo a respeito do Brexit. E falo dessa... Então a gente vai voltar muito aqui na matéria.
Mas um fato é o seguinte, dentro da União, dessa relação aí entre Europa Ocidental e Europa Oriental, a gente tem duas forças muito poderosas, né? Uma que recria um pouco aquela história da Guerra Fria, mas sob outros aspectos. Uma é a própria União Europeia, a força que a Alemanha, a França, a Alemanha, a França e todos os países que formam a União Europeia têm nesse bloco chamado de União Europeia, mas que comporta basicamente os países da Europa Ocidental, né? Do outro lado, continua a Rússia mandando e meio que coordenando as políticas públicas lá com a Comunidade de Estados Independentes, a CEI, que é um bloco que os russos construíram ali junto com esses outros países, um pouco para manter essa liderança russa. É meio inevitável que a Rússia exerça essa liderança, porque é o país mais rico dessa região, da chamada Europa do Leste, ou Europa Oriental. É o maior país do mundo, é o país que tem mais reservas de petróleo do planeta, é um país que estrategicamente é muito importante, porque ele tem exatamente o que eu falei no começo, né? Essas tubulações de gás, tem muito gás natural, a Europa já tem usado, está usando muito gás. As matrizes energéticas que a gente mais tem usado no momento, elas passam pela Rússia ou estão na própria Rússia. Então, os caras têm poder de barganha com o mundo ainda muito forte, né? Fora um material bélico gigantesco, né? Então, isso faz uma diferença, né? É uma pressão, não deixa de ser uma pressão, né? Importante. Mas o socialismo adotado no leste europeu foi um sistema político e econômico diferente do capitalismo, né? E que era pautado principalmente no fim da propriedade privada e na divisão da sociedade em classes sociais. Eu vi um documentário muito legal outro dia, documentário não, uma entrevista de uma russa que falava o seguinte: cara, imagina, né, seus pais, seus avós, nenhum deles teve propriedade, era tudo do Estado, tudo pertencia ao Estado. Um belo dia, você muda de ano, de 89 para 90, você passa a ter propriedade. A propriedade passa a ser, volta ao normal, volta a ser propriedade privada. E você não sabe se você mora na propriedade do Estado, se você mora lá a vida inteira, ou se você mora numa casa que é sua. Então, você começa a tentar entender o que está acontecendo. Imagina o caos que deve ter sido na Rússia, né, assim que acabou o socialismo soviético. Deve ter sido uma confusão danada na cabeça das pessoas, né? Mas lá no começo, aconteceu o seguinte: em fevereiro de 1917, emergiu uma revolta entre as massas populares na cidade de Petrogrado, na Rússia, e após esse levante popular, o governo do sistema czarista, a Rússia era um império, né? Era o império dos czares, czares que vem de César, lá do Império Romano, uma versão lá deles, tal, a admiração que eles tinham pelo Império Romano e o sonho de ser um grande... que foi, de ser um grande império, e foi, porque se você pensa no tamanho da Rússia, um gigantesco império, o maior império da história, né? Mas que ocupava muitas terras que também não tinham ninguém, né? Então, era gigantesco no tamanho mesmo. E ainda até hoje, né? Após esse levante... Jennifer Vitória, o sistema czarista foi derrubado e um governo provisório foi formado pela coalizão de vários partidos e grupos políticos envolvidos com a Revolução. No entanto, a incapacidade do governo provisório em atender às reivindicações populares, principalmente a de retirar-se da Primeira Guerra Mundial e de melhorar a situação precária do povo, levou à eclosão de um segundo levante, dessa vez mais bem planejado, organizado pelo Partido Socialista Bolchevique e por seus líderes Lenin e Trotsky, que entraram para a história, são figuras relevantes historicamente, importantes de se conhecer, né? O Trotsky depois se discordou do Lenin, saiu da Rússia, foi morar no México e acabou sendo assassinado a mando do Stalin, que foi o governante seguinte, porque dizem que tinha um comportamento muito paranoico e achava que o Trotsky estava conspirando contra ele.
Mas isso acho que ninguém tem como provar, mas enfim, acho que acabou sendo a versão mais popular dessa morte do Trotsky, Leon Trotsky. Assim, após vários anos de revolução e conflito civil interno, os socialistas firmaram-se no governo, estabelecendo-se então o sistema político-econômico socialista. Em 1922, a Rússia passou a adotar o novo nome, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou o RSS, ou simplesmente União Soviética. Tá? O Partido Socialista Bolchevique foi criado em 1903, na Rússia, com a liderança do Lenin, defendia a ideia de uma mudança radical na política em relação à sociedade. E o sistema de czarista era uma forma de governo absolutista, em que o poder estava centralizado na mão do czar, título dado aos monarcas russos entre os séculos XVI e XX. Tá? Assim, lembra? Rei. Tem país que tem rei, tem país que tem imperador, tem país que tem faraó, tem país que tem czar. É mais ou menos a mesma forma de... Cada um vai ter uma impressão diferente sobre o seu rei, mas os nomes meio que representam mais ou menos a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Nesse período, houve uma ampla reforma agrária e a estatização de fábricas e de bancos. A economia passou a ser controlada de forma mais direta pelo Estado e buscou-se modificar radicalmente a condução da economia mercantil. No entanto, logo após a Revolução, teve início uma guerra civil entre os antigos detentores do poder e o governo comunista. Esse conflito provocou grande desorganização na economia russa, adotando-se no período do comunismo de guerra, em que o governo tomou o total controle do sistema produtivo e econômico do país. Com o fim da Guerra Civil e com a vitória dos socialistas, a União Soviética teve de adotar uma série de medidas para reorganizar a economia. Entre as principais medidas, estava a NEP, Nova Política Econômica, que restabeleceu alguns princípios da economia de mercado e permitiu a entrada de capital estrangeiro para a reconstrução econômica do país. O Estado mantinha sob seu domínio setores estratégicos, como os bancos e o comércio exterior. No final dos anos 20, a NEP foi substituída pela adoção dos planos quinquenais, que buscavam planejar a produção industrial e agrícola durante os 5 anos seguintes. Se tem planejamento de 5 anos para campo, é maravilhoso, porque o cara se prepara ali, sabe mais ou menos o que vai acontecer, né? Na história, na vida dele. O planejamento central foi uma das principais características da organização social e econômica da União Soviética. As transformações ocorridas na União Soviética, com a instauração do planejamento econômico estatal, levaram a uma intensa industrialização, principalmente relacionada ao setor de bens de produção. A urbanização soviética foi uma das mais aceleradas do mundo, motivada sobretudo por esse intenso processo de industrialização. Nos anos 30, o crescimento urbano foi superior a 90%, e entre 1930 e 1980, a população urbana aumentou de 59 milhões para 180 milhões de pessoas. Engraçado que a população russa, de 90 para cá, não cresceu quase nada. 180 milhões de pessoas é mais ou menos a população da Rússia que tem hoje. Se não me engano, 186 milhões, não cresceu tanto assim. E aí, beleza? Estamos aqui. Não estou solitário porque estou com a galera aqui online. Estou aqui online. Essa é a 1902. 1902. Aqui, turma. A turma está... Não ficou legal? Dá um trabalho que não sabe fazer isso aí, hein? Tudo de viagem. Ah, galera. A galera está aí. Eu já desisti de pedir para a galera abrir a câmera. Abre, tem uma hora que fecha. Galera. Tem um que abre, tem um que fecha. Meio... Às vezes abre e fecha. Aí cai. Eu acho que está caindo também. A galerinha está aí. Eu até pedi para o Wesley sentar para cá para eu ter que ficar fazendo essa torção permanente, assim. Saudade de vocês, hein? Eu sei que vocês não estão com saudade de mim, né? Não, acho que eles estão, cara, porque eu abri 2 da tarde, entrou todo mundo não tendo. Todo mundo com saudade de ter aula.
Mas aí eu fico falando aqui porque não dá para enxergar nada no quadro, não adianta. Aí depois, como eu dei o exercício, depois eu digito isso e boto no quadro. Ah, então, como eu não estou fazendo mais isso, porque eu estou direto aqui, porque você fica lá, né? Não, mas aí é por causa da distância, né? É. Não, eu faço aqui, tá tranquilo, porque não, só tem 2, 3, na semana passada vieram 2. Só no primeiro dia que vieram 8. Na semana passada vieram 2, hoje está vindo só o ego. Então, assim, eu prefiro fazer, senão eu tenho que fazer isso aí que você faz, entendeu? Aí para mim é o trabalho dobrado. Não é? Então tá, depois da visita do Luiz Nelson. A Rússia. Mas dá mesmo, deve dar uma trabalhando de fazer esse cabelo, né? Ou não dá trabalho. Dá, né? E fica tudo coloridinho, né, cara? Engraçado. Diferente. Bom, terminada a Segunda Guerra Mundial, os países vencedores, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, estabeleceram tratados políticos que dividiram o continente europeu em 2 lados. Um sob o comando dos capitalistas, outro sob o comando socialista, situação que resultou no início da Guerra Fria. Né? Uma situação de guerra... começou a chover muito, hein? Tô achando que vai ter... Se cair, gente, caiu, tá? Porque a chuva aqui começou a bater muito forte. Essa divisão territorial trouxe significativas mudanças políticas e econômicas à Europa e ao mundo. Os soviéticos, além de implantar o socialismo nos países situados entre a União Soviética e a Alemanha, conseguiram recuperar territórios que haviam sido perdidos em troca de sua retirada dos confrontos da Primeira Guerra Mundial. A partir do final da década de 40, os países do leste europeu tornaram-se um a um repúblicas socialistas. Nesses países, com exceção da Iugoslávia e da Albânia, o socialismo não foi resultado de uma escolha do povo e de seus governantes, como na União Soviética, e sim uma imposição política. Esse é o grande problema. Quer dizer, quando os caras... Iugoslávia, Albânia, a própria Rússia, que virou a União Soviética, fizeram uma escolha popular. A população se rebelou, fez uma revolução e promoveu lá. Os outros países não. Eles acabaram formando o que a gente chamava de cortina de ferro, meio que na marra, um pouco para proteger a Rússia dos países do Ocidente, né, e para estabelecer ali... Tanto que os países mais fronteiriços, nessa região mais ocidental, eles culturalmente eram muito próximos desses países europeus, né, que a gente chama mais, assim, conhece mais. Porque eles tinham relações diretas, estavam muito próximos, né, e acabavam sendo também influenciados. Não tem jeito, né, você está ali de vizinho de alguém, você acaba sendo influenciado pela cultura do vizinho. Embora o regime socialista tenha comandado autoritariamente a vida dos cidadãos, essa população obteve melhoras significativas no seu padrão de vida. O desemprego e o analfabetismo foram praticamente extintos, e o acesso à educação e à saúde pública de qualidade foi universalizado. No entanto, faltava para esses países socialistas a diversificação industrial e de mercadorias, pois a ênfase excessiva no desenvolvimento das indústrias de base, principalmente a bélico-militar, acabou se sobrepondo a outros investimentos como indústrias de bens de consumo e tecnologia. O resultado foi uma situação contraditória em que a superpotência era competitiva em produtos sofisticados em geral, com finalidades bélicas, mas se via incapaz de produzir eletrodomésticos de qualidade, ou suprir a demanda de itens básicos simples, como roupas e alimentação. A agricultura passou a apresentar baixos índices de produtividade, obrigando o governo a destinar maiores investimentos a subsídios agrícolas e à importação de alimentos. Além disso, a Guerra Fria acabou exigindo da União Soviética gastos militares cada vez mais onerosos a fim de garantir seu poder perante as repúblicas socialistas, assim como diante de seu principal rival capitalista, os Estados Unidos. Né? Toda a guerra do espaço, né, toda a guerra entre Estados Unidos e União Soviética,
para chegar na Lua primeiro, para conseguir galgar lá o domínio do espaço, foi todo feito por conta da Guerra Fria. Né? Um estava competindo com o outro, disputando tecnologias armamentistas, basicamente. A possibilidade de explorar de forma bélica a Lua, a atmosfera, né? Enfim, para ver quem saía na frente dessa história. No final das contas, a União Soviética, sempre na frente dos Estados Unidos, em boa parte desse período, não conseguiu pousar na Lua antes dos Estados Unidos, e quando chegou ali pelos anos 80, começou a dar sinais de fraqueza econômica, começou a dar sinais de que aquele poderio todo bélico estava prejudicando muito o resto do país. E se não fosse a Guerra Fria, os caras podiam ter se voltado para o próprio país e mantido ali, de uma certa maneira, seu poderio. Mas não fizeram isso, continuaram estimulando essa tática de guerrilha tecnológica com os Estados Unidos e acabaram quebrando, economicamente mesmo, assim, sem conseguir nada, sem conseguir se manter, né, na vanguarda tecnológica do mundo, que era o que eles faziam, né? Durante a Guerra Fria, a União Soviética obteve muitos avanços tecnológicos no setor bélico. No entanto, o país tinha problemas com a produção de bens de consumo. A agricultura também não atingia a produtividade suficiente para conseguir suprir as necessidades internas. E a partir dos anos 60, a União Soviética teve até mesmo que importar grandes quantidades de grãos dos países capitalistas. Apesar de ser o maior país do mundo, não tem muita área agricultável, é uma região muito fria, né? Metade da União Soviética é frio pra caramba, é difícil você ter produção de grãos, produção de alimento, produção de fruta, nem pensar, né? A maioria das frutas são tropicais e tal. Então, a União Soviética teve esse problema, né? Nos anos 80, essa situação agravou-se. Além disso, as desigualdades internas contribuíram para o descontentamento da população soviética com a situação econômica, social e política do país. A partir de 1985, no governo de Mikhail Gorbachev, adotou-se uma política de maior liberdade e transparência política, denominada glasnost, tá? E de reorganização econômica, chamada de perestroika. A glasnost e a perestroika foram a inserção da União Soviética no mundo capitalista. E deu tudo errado. Eles entraram lá, tentaram abrir a União Soviética de uma maneira que a União Soviética não estava preparada, nem culturalmente, nem, nem economicamente, nem politicamente, né? Você precisava de mais tempo ali para fazer aquela transição, muito provavelmente. Mas foi uma tentativa de minimizar os efeitos da crise. No entanto, por conta disso que eu falei, os problemas se aprofundaram. Em 1991, foi reconhecida a independência das repúblicas que faziam parte da União Soviética, e a União Soviética se extinguiu, assim como o modelo socialista do antigo país. E aí foi feito um acordo para a formação da Comunidade de Estados Independentes, SEI, da qual participavam as ex-repúblicas soviéticas, com exceção da Estônia, da Letônia e da Lituânia, e a partir de 2008 da Geórgia, ficaria assegurada a independência política de cada Estado-membro, desde que todos aceitassem a cooperação econômica sob a liderança da Rússia. Era quase uma chantagem, né? Você está livre, mas você tem que me apoiar. Se você não me apoiar, você não está livre. Esquisito. A Estônia, a Letônia e a Lituânia, eles se identificam muito. Eu falei na aula que eu falei da Europa setentrional. Se identificam muito. Eu estou devendo a aula da Europa meridional, como eu falei. Eu só falei da Europa setentrional, da Europa ocidental, e vou depois falar da Europa meridional. A Letônia, a Estônia e a Lituânia, eles se identificam muito com essa área da Europa setentrional, do Mar Báltico, né, do países do Báltico, dos países escandinavos. Então, eles meio que colaram ali naquela região, eles estão embaixo da Finlândia, estão ali numa fronteira ali entre Finlândia, Alemanha, Dinamarca e tal. Então, eles
se livraram desse jugo aí passeio. A transição da sociedade russa para uma economia de mercado e para a abertura do país ao capital estrangeiro foi permeada por uma profunda crise, com o aumento da pobreza e do desemprego. A parcela da população que vivia abaixo da linha da pobreza, ou seja, ganhando menos de $2 por dia, era de 3,9% em 88, chegou a 10,5% em 99, ano em que a taxa de desemprego superou os 13%. Ora, uma sociedade que até 91 não sabia o que era desemprego, porque todo mundo, em tese, estaria empregado, de uma política de Estado, de pleno emprego, em 9 anos, chega ali, ao final do século XX, quase, né, 8 anos, mais ou menos, uma taxa de desemprego de quase 11%, de mais de 11%, de 13%, é de enlouquecer. Os caras não vão se entender nunca, não vão achar que aconteceu uma tragédia grave, né? Como é que pode? Apesar da crise, 10 anos depois, os caras estão com 13, 14% de desemprego, é muito complicado. E aí, em 98, uma intensa crise econômica obrigou a Rússia a mudar sua política econômica. Em 2000, com a vitória de Vladimir Putin nas eleições presidenciais, adotou-se no país uma política nacionalista, que recuperou a economia russa, tornando-a uma das economias emergentes do mundo. Atualmente, o país compõe um grupo chamado BRICS, do qual o Brasil faz parte. Né? Qual a relação do Brasil com essa história toda? O Brasil é um dos criadores do BRICS. O BRICS é um bloco econômico que tem um potencial extraordinário, porque agrupa 5 países bastante poderosos. Assim, 3 extremamente poderosos são a China, a Rússia, por motivos muito diferentes, inclusive, mas poderosos. A Índia, né, a África do Sul, que é o país mais rico da África, e o Brasil, que é o país mais rico da América Latina. Então, você tem países de extensão territorial muito grande, com populações muito grandes, à exceção da África do Sul, e com dinheiro, para países que têm PIBs muito altos, né? Principalmente Índia e China, com 1,5 bilhão de habitantes cada um deles. Você tem ali uma população gigantesca, você tem muito dinheiro circulante e territórios muito grandes. Então, você tem ali alguma coisa que pode dar certo, né? Foi uma organização articulada ali pelo governo Lula ainda, na época do governo Lula, com o Vladimir Putin, com o governo chinês e o governo indiano, que inseriu a África do Sul pela sua importância dentro do continente africano e construiu um bloco econômico que é o primeiro bloco econômico transcontinental, na verdade, porque boa parte dos blocos econômicos são... Os blocos econômicos, de maneira geral, são continentais, eles têm ali uma relação de proximidade. Tem o bloco da Ásia-Pacífico, né, que são países que circulam ali o Oceano Pacífico. Você tem o Euro, você tem o NAFTA, você tem o Mercosul, você tem o Pacto Andino, você tem um grupo, um bloco pan-africano, né? Você tem um bloco que é a CPLP, que é um bloco não é nem um bloco econômico, mas um bloco de integração de países de língua portuguesa, né, que integra países de língua portuguesa. Você tem a Commonwealth, você tem ali um modelo, né, ou do Brexit, né, que a Inglaterra criou, que une os países de colonização inglesa, que foram colônias da Inglaterra, né, mas um bloco não tem nenhuma relação direta, mas que é transcontinental, que envolve países de etnias completamente distintas, né? Russos, indianos, chineses, sul-africanos, brasileiros, só tem esse bloco aí que eu conheço, que é o BRICS. Tá? Um detalhe só informativo é que o Mikhail Gorbachev, Prêmio Nobel da Paz em 1990, vai enxergar, por meio de seu duplo e revolucionário programa de reformas, a perestroika, ou reestruturação, e a glasnost, ou transparência, os sinais de discreto declínio da União Soviética,
acentuados após a queda do Muro de Berlim em 1989. O próprio Gorbachev externou logo após a sua assunção ao poder em 1985, disse ele, a perestroika é uma necessidade urgente que surgiu da profundidade dos processos de desenvolvimento em nossa sociedade socialista. Qualquer demora para implantar a perestroika poderia levar, no futuro próximo, à situação interna exacerbada, que, em termos claros, constituiria um terreno fértil para uma grave crise social, econômica e política. O processo de declínio da União Soviética, então, vai sendo acelerado, revelando a fragilidade do regime comunista em meio às crescentes manifestações por liberdade democrática e consumo liberalizante. Uma vez iniciado o processo reformista com Gorbachev, a perestroika glasnost, e tendo como moldura os impactos do cenário internacional ao final da década de 80, a conjuntura se torna insustentável de manutenção do regime autoritário interventor nas forças de mercado e nas mudanças sociais e políticas. A partir daí, os ecos de Berlim serão sentidos não somente na antiga União Soviética, mas também em vários outros países satélites do leste europeu. A Pax Democrática iria também ter seus reflexos na América Latina e na Ásia. As antigas repúblicas soviéticas vão se desmembrando da União Soviética, declarando sua independência formal, adotando regimes econômicos pós-comunistas de transição, um dos atos finais do momento de declínio e extinção da União Soviética vai ser o término do Pacto de Varsóvia, em 1991, que se rivalizava com a OTAN no plano geopolítico europeu por quase 4 décadas. Tá? Está no livro chamado Teoria das Relações Internacionais, de Castro Tales de Castro. Enfim, cadê você? Na década de 2000, os países do leste europeu passaram por uma fase de intensos problemas econômicos. Alguns deles tiveram suas economias fortemente abaladas e outros estavam em processo de recuperação. Embora, na atualidade, contem com maior participação política, os cidadãos do leste europeu vêm convivendo com uma acentuada disparidade de renda e muitos problemas sociais, como desemprego e enfraquecimento das instituições públicas. Por esses motivos, a recente inserção das ex-repúblicas socialistas da Europa Oriental na União Europeia tem gerado grandes expectativas, tanto para os novos ingressantes, quanto para os antigos membros desse bloco. Lembra que eu falei que, para você ingressar na União Europeia, você precisava se adequar economicamente a determinados aspectos, né, da União Europeia. Então, às vezes, sei lá, um país como a Letônia, por exemplo, que tem um PIB de, sei lá, 10 bilhões de dólares, 28 bilhões de dólares, está muito distante de um PIB da Alemanha, de 4 trilhões de dólares. Então, assim, é uma distância muito grande. Se esse país consegue se equilibrar economicamente com aquele PIB, né, então, beleza. Então, tem como ela participar da União Europeia e ser usuária do euro, por exemplo, né? Se não, não tem como. Eles têm que fazer milhões de... A crise lá grega, eu acho que 2008, mostrou muito claramente isso, né? Os gregos queriam entrar na União Europeia, tentaram, começaram o processo e quebraram, simplesmente faliram, porque tinha um modelo econômico completamente dissociado daquele modelo econômico que a União Europeia exigia. Então, os caras... eu nem sei, nem lembro mais como é que... Se a Grécia entrou, se não entrou, mas a Grécia acho que é parte da União Europeia, mas é um país bomba, assim, para a União Europeia, porque de preocupação gigantesca, né? Os caras, é um negócio complicado lá. Apesar dos avanços socioeconômicos na Rússia, nos anos 2000, a crise mundial de 2008 fez com que a situação da economia do país sofresse grande revés. Em 2009, o PIB russo recuou quase 10%, especialmente por causa da queda do preço do petróleo, que responde por cerca de 60% das exportações.
Para diminuir a dependência das exportações do petróleo, no final da década de 2000, a Rússia realizou consideráveis investimentos nos setores de geração de energia e de tecnologia espacial e de informação. Por outro lado, o país detém a segunda maior reserva de gás natural do mundo e 65% das exportações desse produto seguem para os países europeus. Em 2017, o setor agropecuário era responsável por cerca de 4,7% do PIB russo. O país busca atingir a autossuficiência alimentar, aproveitando melhor o potencial agrícola dos cerca de 220 milhões de hectares de terra agricultáveis e também pretende aumentar a produção atual de trigo. Como o trigo é importante para a Europa, né? A indústria russa é bem diversificada, respondendo em 2016 por aproximadamente 32,4% do PIB. Nesse mesmo ano, o setor ocupava 27,6% da população economicamente ativa. A maior parte do parque industrial russo ainda é baseada na infraestrutura soviética e é composta de setores da indústria pesada, de energia e de mineração. Ainda assim, é uma indústria que entrega quase 30% da população, né? Você tem, assim, um setor econômico que empregue, a aula, Matheus, vai até às 4, mas eu vou parar com vocês 3h30, tá? Na online. Beleza? Quando você tem um setor que emprega 25%, 30% da população, ele é crucial para a economia. Não, entrei 2 horas com online. Eu vou até 3h30, porque eu estou falando, eu estou desenvolvendo raciocínio. Aí, desenvolver raciocínio só para o resto, eu vou desenvolver para quem está lá. Não faz muito. Esse aí deu trabalho, né? De fazer. Fica tudo colorido. Fica maneiro, fica meio pouco espinho também, né? Parece que tem espetinhos. Fica divertido, né? Bem humorado. É melhor, mais malandro ou menos malandro? É melhor que ele, né? Uma pressão, hein, Wesley? Isso é bem... Tem jogador de futebol que usa esse cabelo, não tem? Não tem um jogador de futebol que usa esse cabelo? Vários. Mas desses superastros, assim... Desses superastros. Tem um desses superastros que usa, né? Porque o Neymar muda o cabelo toda hora, então não tem muito... É até engraçado, porque ninguém vai imitar o Neymar, porque você não sabe se ele vai estar com o mesmo cabelo semana que vem, né? Acho que ele está até vermelho agora, falando dele, não tá? Um negócio bem vermelho, né? Ele é estranho. No setor de bens e consumo, destacam-se a indústria automobilística, têxtil e a de eletrodomésticos. A Rússia também participa do G8, grupo das 8 maiores economias mundiais. Não por ser a 8ª maior economia do mundo, mas sim por sua importância geopolítica e militar, ainda herança do período soviético. No entanto, algumas decisões de política externa da Rússia fazem com que o país receba sanções, ou seja, suspenso de acordos econômicos com outros países. Isso ocorreu a partir de 2014, quando, em razão da anexação da Crimeia, na Ucrânia, eles têm uma guerra lá, né, interna entre a Crimeia e entre a Ucrânia e a Ucrânia é o maior país ali daquela região, fora a Rússia, obviamente. Acho que é um dos maiores países da Europa, em tamanho. E tem uma regiãozinha, quando eles se separaram da Rússia, da União Soviética, que virou um grande problema, porque a Crimeia é território ucraniano, só que a Rússia fez um pacote que é muito comum de alguns países fazerem. Israel faz isso direto, fez isso nos kibbutz. Você invade a região que é de um outro povo com a tua população. Bota infraestrutura, bota gente, tal, os russos foram todos para lá. Então, a Crimeia virou uma situação muito delicada, porque a maior parte da população da Crimeia é russa, hoje,
mas o território da Crimeia é ucraniano. Então, o que aconteceu, acho que em 2014, é que essa população russa da Crimeia exigiu que a Crimeia virasse Rússia, virasse fosse anexada pela Rússia. E aí os ucranianos não deixaram, foram para a ONU para discutir isso, pleitear, falar, peraí, o território é ucraniano, e tem uma coisa ali, sempre tem dinheiro na parada, né? Tem alguma coisa ali de econômica importante, né? Que acho que é um acesso que a Rússia tem ao Mar Mediterrâneo, ao Mar do Norte, ao Mar Negro, um porto grande, importante, que já está estruturado naquela região. Então, é bem complexo o debate, mas o fato é que a Rússia acabou sendo afastada do grupo das potências mais industrializadas, ainda que em 2017 os países do G8, que passaram a ser G7, discutiram o retorno, tenham discutido o retorno da Rússia ao grupo. É muito delicado você não ter, no G8, né, no grupo dos países mais poderosos do mundo, que, em via de regra, são os países mais ricos, mas você não ter o país com o maior arsenal bélico do planeta. Então, você vê, a Rússia tem esse poder de barganha com o mundo todo. Eu tenho as armas. Então, vocês vão ter que me respeitar, porque eu tenho poderio bélico. Ao contrário dos Estados Unidos e de parte dos países da Europa Ocidental, a Rússia defende a permanência do atual presidente sírio Bashar al-Assad e é grande parceira comercial dos países do Oriente Médio. Os russos, eles são muito infiltrados naquela região do Oriente Médio, né? E aí os Estados Unidos sempre têm uma grande dor de cabeça, porque quando eles vão pleitear qualquer coisa, os americanos, eles têm muitos negócios, porque eles financiaram todo o petróleo daquela região, eles deixaram os árabes, os sheiks árabes tomarem conta, fazendo as maiores barbaridades do planeta, terem uma política absolutamente autoritária e tal com o povo, por conta do petróleo, justamente porque eles estavam interessados no petróleo. Eles mandam e desmandam, tem grandes parceiros comerciais daqueles caras. O Osama Bin Laden, de certa maneira, era herança disso, dessas parcerias estadunidenses com esses ditadores disfarçados de monarcas do Oriente Médio. Só que sempre que eles tentam se contrapor, eles têm do outro lado uma retaguarda que é russa, né? Então, assim, os caras são apoiados pela Rússia diretamente, que também está interessado ali naquela região, porque é uma região que tem petróleo, que tem de passagem, enfim, tem gás, e uma região acaba sendo estrategicamente importante para todos esses camaradas. Além disso, os russos são aliados históricos, então, desses caras, né, e estabeleceram uma base militar permanente na Síria, por exemplo. A presença no Oriente Médio é uma estratégia de ambos os países contra interesses principalmente dos Estados Unidos e de Israel. Além disso, com a intenção de ser um protagonista influente, e o vídeo acho que parou aqui, influente, o governo russo vem tentando, nas questões que envolvem essa região toda, o governo russo vem tentando se aproximar da Turquia e da Jordânia e dos países do norte da África, principalmente da Líbia e do Egito. A região do Ártico é atualmente uma das áreas mais estratégicas do ponto de vista geopolítico, já que concentra importantes reservas de recursos naturais. 8 países têm parte do seu território no Ártico. A Rússia, o Canadá, os Estados Unidos, né, lá no Alasca, a Dinamarca com a Groenlândia, a Finlândia, a Islândia, a Noruega e a Suécia. O direito internacional reconhece que o limite do mar territorial de um país é de 200 milhas, o equivalente a 370 quilômetros a partir da costa. No Ártico, tanto o Canadá quanto a Rússia e a Dinamarca tentam provar que há outras partes do Oceano Ártico que fazem parte de sua plataforma continental, o que lhes daria direito à exploração dessa região. A Rússia já vem realizando essa exploração, principalmente com a perfuração de poços de petróleo e de gás natural. O governo russo também usa o Ártico para treinar tropas da infantaria e atuar em situações de frio extremo, com temperaturas
de menos 50 graus Celsius, visando preparar suas forças armadas e terrestres para defender os interesses do país. Aquilo que eu falei do caminho lá, né, dos navios. Hoje em dia, como é que você transporta produtos no mundo? De navio, né? Os containers são milhares de containers naqueles navios gigantescos, de 400 metros. Você bota no oceano e vai embora. Qual é o grande, talvez o último grande obstáculo do momento? Não tem como você botar isso em avião. Então, você vai manter esse transporte em navio. Tecnologia é mais ou menos limitada, você não tem muito o que fazer. Você bota um navio gigantesco desse no mar, não dá para você correr, que nem um carro de Fórmula 1, não dá para você acelerar a velocidade. Né? Você, então, tem que achar rotas que pareçam, né, e que sejam mais curtas, mais rápidas. Então, essa rota pelo Ártico vai ser uma rota muito disputada, muito em breve. Já está sendo, né? Estão vendo aqui que já estão discutindo isso de uma forma bastante significativa, assim. E aí, vou falar aqui rapidamente da CEI, né, já que eu já falei bastante do euro. A Comunidade de Estados Independentes, para a gente fechar essa nossa aula comprida, foi criada em 1991 com a participação de 15 países. Em 2009, a Geórgia retirou-se da comunidade por problemas políticos com a Rússia. Outros países também deixaram de fazer parte dela e, desse modo, atualmente, a CEI conta com 11 países membros. Rússia, Belarus, Moldávia, Ucrânia, Armênia, e aí uma série de países já da Ásia. Turcomenistão, Uzbequistão, Tadjiquistão, Quirguistão e Cazaquistão. Né? Os que estão lá todos. Na verdade, assim, esses países só tem a Rússia mesmo com um poderio grande de PIB, de dinheiro e tecnológico e tal, né? Os outros países, talvez Cazaquistão e a Ucrânia, também um pouco mais, mas o Uzbequistão, Belarus, Azerbaijão, Turcomenistão, Armênia, Moldávia, Tadjiquistão, eles não têm poder, e o Quirguistão não tem importância econômica assim, praticamente nenhuma. Então, é um grande debate ali entre a Rússia, o Cazaquistão e a Ucrânia, que tentam ali se equilibrar, né? O Cazaquistão é um país enorme, a gente conhece nada do Cazaquistão, é um país bem grande. Quando a gente ver a Ásia, se for para a Ásia, a gente vai falar mais desses países. Apesar de eles fazerem parte do SEI, eles não são parte da Europa, né? A SEI é um bloco político e econômico criado com o objetivo de manter a cooperação entre as ex-repúblicas socialistas soviéticas, de modo a colaborar para que a transição da economia planificada para a economia de mercado ocorresse sem maiores problemas. A ideia é boa, né? Porque assim, eram países socialistas, tinham uma economia planificada, quem mandava era o governo, quem definia tudo era o governo, você só obedecia, fazia o que te mandavam fazer, morava onde te mandavam morar, trabalhava onde te mandavam trabalhar. Essa transição precisa ser orquestrada por alguém, ela precisa ser organizada, senão não é terra de ninguém. Né? Eu tinha falado lá no começo da aula, como é que eu vou sobreviver agora que eu não sei mais se a minha casa é minha ou se é do Estado, se eu não sei mais se o meu salário quem vai me pagar o Estado ou uma empresa privada, tudo muda. Né? E como muda da hora para o dia, de uma hora para outra, você fica realmente muito confuso. Precisa ter uma comunidade uma política pública que se proponha a fazer essa transição de uma maneira menos sacrificante, né? Uma transição possível, né? Equilibrada de alguma maneira, né? Da melhor maneira possível. As economias das antigas repúblicas soviéticas possuem grande dependência das estruturas produtivas e do mercado consumidor da Rússia. Desse modo, uma crise econômica e política na Rússia acaba se refletindo em todos os países do bloco. O papel da hegemonia russa na SEI e a importância estratégica dos países do bloco para ela podem ser observados no fato
de o governo russo manter tropas militares em alguns desses países. A interferência russa nos países do bloco aumentou com o ressurgimento do nacionalismo e de muitos movimentos separatistas no interior de várias repúblicas, como a região da Chechênia, na porção sudoeste do território russo, entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, além da Abcásia e da Ossétia do Sul, República da Geórgia, e da Ucrânia, com a Crimeia. Neste último caso, a Ucrânia representa importante papel estratégico, pois o seu território é atravessado por oleodutos e gasodutos com os quais a Rússia abastece a Europa Ocidental com combustíveis fósseis. Viu? Eu falei, a questão da Crimeia é uma questão comercial, né? É por ali que passam os oleodutos e os gasodutos. Então, é muito melhor para a Rússia que a Crimeia seja russa do que ela seja ucraniana, porque o dinheiro desse transporte iria para a Rússia e não para a Ucrânia. Uma questão bastante complexa. A desintegração da União Soviética, a transição para uma economia de mercado, levaram a Rússia a mergulhar em uma crise financeira que se estendeu por praticamente toda a década de 90. A recessão que abateu esse país ao longo dos anos 90 desvalorizou intensamente sua moeda, o rublo, em relação ao dólar, contribuindo para o grande endividamento do país no mercado mundial. Em 1998, a crise atingiu seu ponto máximo quando o país decretou o estado de moratória, ou seja, o não pagamento de suas dívidas. Essa medida atingiu diretamente o mercado financeiro internacional, culminando em quedas bruscas nas bolsas de valores de todo o mundo. Com a crise, houve uma diminuição expressiva das importações russas, o que acabou impulsionando o desenvolvimento da produção industrial interna. Assim, o crescimento das atividades industriais associado ao alto valor adquirido pelo gás natural e o petróleo russo no mercado internacional conseguiu reverter a situação crítica pela qual a economia do país passava com o fim da União Soviética. Com o fim de prestar assistência à Rússia e contribuir para a recuperação de sua economia, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, com outras instituições financeiras, concordou em destinar um pacote de ajuda. Somente no primeiro semestre de 98, o FMI liberou cerca de 11 bilhões de dólares para esse país. Lá no começo das nossas aulas, eu falei desses organismos, alguns organismos da ONU, Unesco, o Tribunal de Haia, Conselho de Segurança, falei do FMI, do Banco Mundial. Vale a pena depois vocês voltarem nesses lugares eu falar novamente deles, porque lá no comecinho, eu não sei nem se a gente chegou a fazer vídeo disso. Se não fizemos, eu vou dar uma procurada e ver se a gente já falou sobre isso. Tá? Porque eu lembro da gente ter falado, quer dizer, a gente falou, não lembro de ter gravado a aula para a gente postar lá no YouTube para vocês terem acesso, né? Enfim, vamos terminar com isso aqui. A recuperação da economia russa iniciou-se basicamente no início do século XXI, quando o país passou a estabelecer uma série de medidas embasadas na economia do mercado. Nesse sentido, a Rússia passou a firmar acordos comerciais, principalmente com os países capitalistas desenvolvidos. Entre as medidas adotadas está a intensificação da exploração de petróleo e de gás natural, setor energético considerado de grande peso na economia mundial. Ao mesmo tempo, houve incentivo ao desenvolvimento das indústrias internas, sobretudo as de base, as de bens intermediários e as do ramo alimentício. Em conjunto, esses setores foram os grandes propulsores da expansão da economia russa. No entanto, atualmente, o ritmo de crescimento econômico da Rússia vem diminuindo consideravelmente. Esse fato é decorrente, principalmente, da diminuição do preço do petróleo no comércio internacional, do aumento das taxas de juros e das sanções impostas pelos países ricos em consequência das ações tomadas pelo governo russo para a anexação da Crimeia, território que pertencia à Ucrânia. Além desses fatores, a Rússia também sofreu os impactos da crise mundial que abalou o continente europeu em 2008. Está todo mundo ainda se recuperando da crise de 2008. A verdade é que 12, 13 anos se passaram, os últimos 2 com o mundo economicamente congelado por causa do coronavírus. Então, assim,
você pode dizer que 10 anos passaram dessa crise de 2008, que afetou o mundo todo, economicamente, e os países estão se recuperando aos poucos, mas todos tiveram grandes problemas de recuperação econômica, ainda mais com economias mais frágeis, né, como os países do leste europeu, sobretudo a Rússia, e países periféricos em desenvolvimento, subdesenvolvimento, como o Brasil, a África do Sul e tal, que têm muita dificuldade de recomeçar sempre, né? Esses são países que recebem o apoio financeiro, mas tem muitas questões, muitas demandas, às vezes tem PIBs grandes, rendas per capita, né, bastante grandes, mas que tem problemas, tem dificuldades muito grandes de se recuperar, porque tem muita corrupção, porque tem muita desigualdade social muito brutal, tem grandes dificuldades, tem um desequilíbrio muito grande fiscal, tem um desequilíbrio muito grande nas condições de vida da população, né? Então se acaba, isso tudo acaba dificultando muito as possibilidades desses países se recuperarem rapidamente, como acontece, por exemplo, com a Europa, de maneira geral, ou pelo menos com a Europa Ocidental, com os Estados Unidos, com o Canadá. Se agora um exemplo de Portugal, a crise foi muito violenta por causa do coronavírus. Portugal é um país pequeno, que depende muito do turismo. Cara, não tem, sei lá, 2 meses que está voltando pouco a pouco, a economia está se reestruturando novamente. Ele tem, acho que 2 semanas que tudo foi liberado lá, se muito, está hoje no dia 31 de maio, eu acho que é isso, acho que no começo de maio eles começaram a abrir tudo, tem limitações lá de frequência, não sei o quê, mas já voltaram as aulas, voltaram as coisas com algumas limitações, mas a economia está voltando a sobreviver. Estão começando a receber turistas de novo e tal. Então, assim, esses países que não são entupidos de gente, que tem uma desigualdade social menor, eles acabam conseguindo se recuperar melhor e mais rapidamente das crises, né? Esses países que são muito grandes, populações gigantes, e que estão na periferia do mundo, né, no sentido econômico, eles têm mais dificuldade do que os outros. Tá bom? A Rússia, então, acho que eu nem ia falar pela Rússia, mas isso foi. Meninos, turminha aqui que está online, eu vou deixar o trabalho, quando eu chegar em casa, eu vou digitar o que o Wesley já fez aqui no quadro, e aí eu deixo para vocês, tá? Para vocês fazerem durante a semana. Grande abraço, tá? Grande abraço, gente. Aproveita que está chovendo. Demos sorte, hein? Achei que essa chuva fosse impedir essa aula online. Grande abraço.